A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, com alegria nós estamos aqui, mais uma escola bíblica dominical para aprendermos a palavra do Senhor. Eu sou o pastor Clauber Maia, estamos aqui na Assembleia de Deus da Candelária, em Natal, Rio Grande do Norte, e hoje nós vamos estudar a lição de número 7, cujo título é Estevão, um mártir avivado. Estamos estudando nesse trimestre a respeito do avivamento, Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. E na lição 7 nós damos continuidade àquilo que está sendo abordado, analisando o impacto do avivamento, principalmente aqui o avivamento do dia de Pentecostes, na vida de homens como Pedro, como Estevão, o que isso trouxe para a vida deles e, ao mesmo tempo, extraindo lições preciosas para a nossa vida, porque assim como o avivamento fez na vida de Pedro e na vida de Estevão, também pode e deve fazer na minha, na sua vida e na vida de todos aqueles que temem a Deus e que querem e buscam o poder de Deus na sua vida. Então, hoje nós vamos estudar a respeito de Estevão, um mártir avivado. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, os versículos de 8 a 10, e também o capítulo 7, os versículos de 54 a 60. Eu quero convidar você para fazermos essa leitura. Se você está com a sua revista em mãos ou se está com um exemplar da Bíblia, tome nesse momento para que possamos fazer essa leitura. Atos 6, de 8 a 10, diz assim: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sireneus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos 7, do 54 em diante, diz: E, ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu. Muito bem, o relato do texto do livro dos Atos dos Apóstolos fala sobre Estevão, esse homem de Deus, que é aquilo que nós vamos estudar nessa lição. Primeiro me chama a atenção que Estevão vai aparecer no início do capítulo 6, quando houve crescimento do número de discípulos e um murmúrio dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E aí então eles separaram 7 homens, varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e colocaram sobre esse negócio, que era atender as viúvas nas suas necessidades. E aí são chamados 7: Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. E Estevão, que é o primeiro da lista. E aí, continua o texto que nós lemos, dizendo que Estevão, cheio de fé e poder, fazia grandes prodígios e sinais. Então, vamos primeiro analisar aqui a respeito de Estevão. Primeiro, nós sabemos que era uma pessoa que tinha o poder de Deus na sua vida. Muito possivelmente um daqueles que foram cheios no dia de Pentecostes.
E aqui se diz que ele era cheio de fé e de poder. E não só isso, que Deus usava esse homem Estevão com prodígios e grandes sinais entre o povo. Mas não só alguém que tinha o poder de Deus ou que fazia prodígios e sinais, porque isso por si só não é suficiente. Vamos lembrar que os discípulos foram enviados em grupo de 70, Lucas capítulo 10 registra esse episódio, e eles voltaram animados dizendo: em teu nome até os espíritos se nos submetem. E Jesus disse: não se animem com isso, mas que o vosso nome está escrito no livro da vida. E possivelmente entre os 70, já que fazia parte do grupo dos 12, estava Judas. Por isso que Jesus disse, Mateus capítulo 7, que alguns podem até fazer prodígios e sinais e expulsar demônios em nome de Jesus, mas que o Senhor vai dizer àqueles: eu não vos conheço. Também Lucas registra a fala de Jesus dizendo que alguns diziam: Senhor, nós comíamos e bebíamos na tua presença. E ele disse: não vos conheço. Porque dons e prodígios e sinais não são necessariamente uma apresentação de qualidade de vida espiritual. O que mais me chama a atenção na vida de Estevão não é dizer que ele era cheio de fé e poder e fazia prodígios e grandes sinais, mas é que ele estava entre aqueles que eram de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de fé e de poder, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então veja, em primeiro lugar estava o caráter de Estevão. Ele era um homem de boa reputação. Era alguém que não havia nada que desabonasse a sua conduta, a sua forma de ser como pessoa, como crente, como cristão. Também era uma pessoa equilibrada, que tinha maturidade espiritual, por isso diz que ele era cheio de sabedoria, e também era alguém que tinha o poder do Espírito Santo na sua vida, porque era cheio do Espírito Santo, de fé, e realizava grandes sinais. Também é muito importante, e aí nós temos que lembrar que nada está na Bíblia por acaso. As coisas estão coordenadas de maneira a que a mensagem de Deus chegasse até nós da forma melhor possível. É interessante o porquê que o texto de Atos 6 diz que Estevão aparece aqui. Porque havia uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E lá na frente, o texto vai dizer que se levantaram contra Estevão os da sinagoga chamada dos libertos, dos cireneus, alexandrinos, da Cilícia, da Ásia, e disputavam com ele. Então vamos entender esse contexto para entender melhor como foi que isso tudo surgiu. Primeiro, vamos lembrar que haviam mais judeus fora de Jerusalém do que os que estavam em Jerusalém, ou até mesmo em toda a terra de Israel, porque nós estamos falando da época da diáspora, então muitos judeus estavam espalhados pelo mundo. Historiadores dão conta de que era muito maior o volume de pessoas que viviam fora da terra de Israel, de judeus, do que os que viviam ali. Jerusalém não era uma cidade muito grande. Na verdade, ela ficava abarrotada de pessoas por época das festas, que era o caso aqui no dia de Pentecostes. Vinham pessoas de todo o mundo. Só que essas pessoas que vinham para Jerusalém, nem sempre voltavam para sua casa, todos eles. Por quê? Porque muitos se encantavam com Jerusalém, se encantavam com o templo, que nessa época ainda estava de pé, o grande templo construído por Herodes. Além disso, à época havia uma ideia de que aqueles que morrerem e forem enterrados em Jerusalém ressuscitarão primeiro. E os outros precisavam vir para Jerusalém para ressuscitar. De maneira que, eu estou falando o Espírito, né? Então, muita gente da diáspora vinha, aqueles que podiam, claro que tinha condição, vinham para Jerusalém, por causa do templo, por causa
das escolas de teologia, né, de ensino, como a de Gamaliel, em Jerusalém, e por causa da ideia também de morrer e ser enterrado em Jerusalém. Daí a ideia de que existiam muitas viúvas. Quando o texto fala gregos e hebreus, não se trata aqui de gregos, pessoas nascidas na Grécia. Ele está dizendo hebreus são judeus nativos da terra de Israel. Gregos são judeus da diáspora, da dispersão, que nasceram em outras terras e vieram morar em Jerusalém. Por que haviam muitas viúvas? Possivelmente porque eles vieram com aquela intenção de, quando morrerem, serem enterrados em Jerusalém, e aí de fato morreram, foram enterrados lá e eles não, as viúvas ficaram. Aliás, há um cemitério muito famoso, ponto turístico, todas as vezes que a gente vai a Jerusalém sempre visita, é um cemitério que está no Monte das Oliveiras, e de frente a ele você avista o templo, o Monte do Templo do outro lado, do Vale do Cedron, e de fato ali é um dos cemitérios mais caros do mundo, porque se tem essa ideia de que os que são enterrados ali é que vão ressuscitar primeiro. Pois muito bem, mas aí é importante dizer que havia uma sinagoga dos libertos, sireneus, alexandrinos, da Cilícia, ou seja, é possível que esses judeus da diáspora, e os historiadores dizem que eles eram mais zelosos, inclusive, do que muitos judeus que viviam em Jerusalém, pelo fato de terem feito esse esforço de vir de fora para vir se dedicar a estudar em Jerusalém, e muitas vezes eles eram mais zelosos do que os próprios judeus que já moravam em Jerusalém, que o templo já era uma coisa natural para eles. Muitos que moravam em Jerusalém nem mesmo participavam das escolas de teologia, né, de ensino dos sábios judeus da época. Então, eles eram muito dedicados nisso. Nós vamos lembrar que Paulo, ou Saulo, era alguém desse nível, porque inclusive aqui diz que os da Cilícia faziam parte da sinagoga dos libertos. E Paulo veio de Tarso, que era a cidade capital da província da Cilícia. E nós vamos lembrar também que a Bíblia fala de outros, né? Por exemplo, em Atos 21, 16, a Bíblia fala de 21:16, diz assim: foram também conosco alguns discípulos de Cesareia, levando consigo um certo Minasson, natural de Chipre, discípulo antigo, com quem havíamos de hospedar-nos. Veja que tem aqui um Minasson, que é natural de Chipre, ou seja, é chamado de discípulo antigo. Era um judeu da dispersão, que era natural de Chipre. O que nos faz lembrar também de Barnabé, que também era natural de Chipre. Ou seja, é muito possível que boa parte desses que nós estamos falando, Barnabé, Paulo, né, e o mesmo Saulo, Estevão, eram judeus da dispersão que vieram para Jerusalém, eram muito zelosos com a fé e creram em Jesus, o aceitaram como seu Senhor e Salvador. É tanto que, quando nós vemos aqui os 7 escolhidos para o negócio, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, que se diz que era prosélito de Antioquia, para onde depois Barnabé foi e busca Saulo também para fundar a primeira igreja gentílica. Observe que os 7 têm nomes gregos. Nenhum deles tem nome hebreu. E isso não era tão comum. Na verdade, se observar os outros apóstolos, você vai ver que tem nomes hebreus. Mas os 7 escolhidos para esse negócio tinham nomes gregos. Possivelmente todos 7 eram judeus da diáspora. Por quê? Porque o problema estava aí. As viúvas dos judeus hebreus, ou seja, dos nativos de Jerusalém, estavam sendo assistidas. Mas as viúvas dos gregos, ou seja, dos judeus da diáspora que haviam morrido, enterrado em Jerusalém, e as viúvas ficaram,
essas estavam sem a assistência devida. E era muito comum que se escolhesse 7 homens que também entendessem esse contexto, ou seja, 7 cristãos judeus da diáspora, para tomar conta disso. E Estevão era um desses homens, cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, de boa reputação e que estavam à frente dessa questão. Por que tudo isso é muito importante? Para entendermos esse contexto de quem era Estevão, por que ele foi escolhido para isso e por que os da sinagoga dos libertos, sireneus, alexandrinos, da Cilícia e Ásia, disputavam com Estevão. Porque muito possivelmente Estevão e Saulo e Barnabé e talvez até os outros 6 diáconos tenham sido da sinagoga dos libertos. Se diz que eles se reuniam na escadaria de Uda, onde era a sinagoga deles, a escadaria que dava para as portas de Uda, que era uma das entradas do templo vindo da cidade baixa, né, do sul de Jerusalém. E então é muito possível que eles, por serem muito zelosos, como Paulo era, eles foram os primeiros a se levantar contra os judeus que creram em Cristo, que Estevão fazia parte disso. E como eles eram muito zelosos, eles tinham a liberdade dada pelos líderes religiosos de então para agir, porque era a tropa de elite dos principais das sinagogas, eram esses homens muito dedicados e muito zelosos. Daí porque eles discutiam com Estevão a respeito disso, e o texto diz que eles não conseguiam resistir à sabedoria de Estevão, e aí o que acontece é que eles vão apedrejar Estevão e vão se levantar contra ele, falam de subornar e aliciar homens ímpios para acusar Estevão, porque no discurso de Estevão ele chama a atenção sobre a história de Israel e como eles não perceberam que Jesus era o Messias e crucificaram. E aí você entende como o discurso de Estevão é muito próprio para alcançar essas pessoas, porque ele vem falar sobre toda a história de Israel, culminando em Jesus Cristo. E aqueles judeus que eram muito zelosos não podiam negar essa questão, daí porque não conseguiam resistir a Estevão nessa questão. E aí diz o texto, verso 15, que todos viam Estevão como o rosto de um anjo. E então o levaram para fora da cidade e o apedrejaram. E vamos lembrar, inclusive, que isso aqui era um risco para eles mesmos, porque o sinédrio havia sido proibido de executar a pena de morte, porque os romanos dominavam, e por isso, no caso de Jesus, eles até tentaram apedrejar Jesus algumas vezes, mas quando mataram Jesus, não o mataram apedrejado, e nem eles mataram, mas entregaram na mão de Pôncio Pilatos, porque sabiam que o sinédrio não tinha autorização para matar. Mas aqui no caso de Estevão, eles de fato o fizeram, e eles mataram Estevão. O texto aqui vai se tornando mais pesado, né, de apedrejamento e Estevão sofrendo, mas aí 2 coisas chamam a atenção, que Estevão não revidou, e até porque possivelmente não teria como, mas muito mais do que isso, Estevão dá uma palavra de perdão, e ele na sua oração pede a Deus melhor, que Deus não lhes impute aquele pecado, e de fato Estevão morreu, né? O texto diz que ele adormeceu, porque isso aqui é um eufemismo, né? A gente, quando fala da morte, nem todo mundo gosta de dizer assim, morreu. Não, bateu as botas, foi transferido para o andar de cima, foi dessa para uma melhor. Assim também o texto bíblico usa aqui o eufemismo para dizer que ele adormeceu, como a filha de Jairo, que Jesus também olha para ela e diz assim, está dormindo. E na verdade
estava morta, como o apóstolo Paulo também usa essa expressão dizendo que aqueles que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, é essa a ideia aqui do texto, só para a gente entender o que era o contexto e como tudo isso aconteceu. E aí nós podemos extrair algumas lições preciosas para as nossas vidas, observando o martírio de Estevão e tudo aquilo que aconteceu. A primeira lição que penso que nós podemos extrair tem a ver exatamente com a questão de ser envolvido pelo poder de Deus. Ser alguém que busca estar cheio do Espírito Santo. E nós já falamos sobre isso em lições anteriores a respeito do avivamento, quando falamos sobre a questão do quebrantamento, a questão de buscar a Deus, a questão de voltar-se para Deus com humildade e para ser cheio do Espírito Santo. E nós encontramos isso na pessoa de Estevão. Todos diziam que era de boa reputação e era cheio do Espírito Santo, mas você observa isso de fato na hora aqui que ele está discutindo com os da sinagoga dos libertos e é apedrejado. Você não observa alguém desesperado, nem observa alguém que trata com desdém ou com desrespeito, mas observa uma pessoa com equilíbrio, numa situação daquela, sendo confrontado por muitas pessoas que possivelmente ele os conhecia e possivelmente teria frequentado a mesma sinagoga. E mesmo assim, ele é sereno naquela situação, até sendo apedrejado e sendo morto, ainda tem o caráter e a humildade cristã de entender que aqueles homens não têm conhecimento suficiente e por isso estão fazendo aquilo, porque o próprio Jesus disse, João capítulo 16, que alguns haveriam de perseguir os cristãos e haveriam até de matar os cristãos, pensando estar fazendo um serviço para Deus. E Jesus disse que esses fazem isso porque não conhecem a Deus. E de fato, Estevão tem a percepção que aquelas pessoas que o estão apedrejando estão nessa categoria e por isso ele pede a Deus não lhes impute aquele pecado. Veja que não há sentimento de vingança, não há sentimento de retaliação, não há sentimento de rancor, mas há alguém que está se entregando nos braços de Deus, inclusive porque tem segurança que dali ele está indo para encontrar-se com o seu Senhor, com o seu Salvador, por isso encara com serenidade o momento da morte, o momento daquela tortura, porque você imagine morrer por apedrejamento, deve ser muito ruim, cada pedra é uma dor que acrescenta até que finalmente atinja um órgão vital ou cérebro e a pessoa venha a morrer, mas deve ser uma morte muito terrível e muito torturante a morte por apedrejamento. E parece que Estevão estava ali exatamente sob o controle do Espírito Santo e resistindo àquilo com toda essa serenidade, com toda essa capacidade. Só quem pode dar esse tipo de controle emocional e espiritual a alguém é o Espírito Santo quando domina a vida de um crente. Quando nós olhamos na história da igreja, nós vamos ver vários crentes que foram perseguidos. Mais recentemente nós temos a igreja perseguida da China, né? Quem já leu O Homem do Céu, o irmão Yun, sabe todo o sofrimento e perseguição que ele sofreu e como os cristãos também sofreram ali. Se você olha a lista de países onde há perseguição, desde Coreia do Norte, Afeganistão, Butão, países comunistas, muitos crentes são torturados, são mortos, né, na China, e estão ali fazendo isso por amor a Deus, mas sabem enfrentar aquela situação não por sua capacidade natural, mas por causa da experiência com Deus, do poder de Deus na sua vida. Então, uma das coisas que nós aprendemos com o avivamento é que o avivamento traz poder de Deus
e controle do Espírito Santo sobre a vida dos crentes, a fim de fortalecê-los, capacitá-los para, em momentos como esse, terem sabedoria, serenidade e controle para enfrentar uma situação como essa, sem desespero, sem retaliação, sem vingança, mas entregando-se na mão de Deus, entendendo que aqueles que não conhecem a Deus não conseguem alcançar o que está acontecendo, mas você que conhece a Deus sabe que o corpo físico está sofrendo, mas o espírito vai se encontrar com o seu Senhor, e então isso é algo extraordinário na vida daqueles homens. A segunda coisa que chama a atenção naquilo que é o resultado do avivamento na vida dessas pessoas é que esse impacto, essa maneira como enfrentam a situação de perseguição e até de morte, também serve como testemunho na vida de outros. Porque vamos lembrar que o texto diz que as pessoas que apedrejaram a Estevão depositaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Veja o texto do verso 58 do capítulo 7, diz exatamente isso, que depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Muitos comentaristas entendem que depositar as vestes aos pés de Saulo possivelmente indicava que Saulo era alguém que estava dando a autoridade para que eles fizessem aquilo. Ou seja, era alguém que tinha autoridade dada pelas autoridades de Jerusalém, pelos chefes das sinagogas, pelos sacerdotes, e que ele estava ali legitimando aquilo. É como que aquelas pessoas estavam fazendo e depositaram aos pés de Saulo a roupa, ou como que dizendo assim: pronto, chefe, terminamos o serviço, foi feito. Inclusive porque o próprio Saulo, muito possivelmente, também havia sido da sinagoga dos libertos, e ele se encaixa nesse texto dizendo daqueles que o texto diz que eram da Cilícia, né, visto que era de Tarso. Então, Saulo assiste aquilo e muito possivelmente lidera ou até legitima a ação daqueles homens ao matar Estevão. Mas mais à frente, o Espírito Santo vai promover o encontro dele com Jesus, e quando ele conhece a Jesus, ele passa de perseguidor a perseguido e vai viver situação semelhante àquela de Estevão, porque também uma vez vai ser apedrejado, e embora no apedrejamento dele não tenha morrido como Estevão morreu. Sofreu naufrágios e tantas coisas mais, mas nós vamos ver que o Espírito Santo produziu em Saulo, ou Paulo, que é a mesma pessoa, o mesmo que produziu na vida de Estevão. Porque Paulo fala de apedrejamento, de chicotes, de naufrágio, e diz assim: mas essa breve e momentânea tribulação não há de ser comparado com o peso da glória. Então, ele tem essa mesma percepção de Estevão. Estevão está sendo apedrejado, mas visualiza os céus e vê nos céus Jesus à direita do Pai. E então, aquilo certamente foi tranquilizador e confortador para a vida de Estevão, porque o apóstolo Paulo também vai escrever aos Coríntios dizendo que quando esse tabernáculo terrestre, nesse corpo, se desfizer, nós temos de Deus uma morada nos céus, e é isso que alcança a vida daqueles que são cheios do Espírito Santo. Quando os cristãos eram lançados às feras, lembrando que aquela época aí se chamava da política de pão e circo, né? Os governadores romanos construíram as arenas e ali colocavam gladiadores para lutar entre si ou para lutar com feras, e distribuíam pão com as pessoas que estavam ali. Então era a política do pão e circo, né? As pessoas comiam e se divertiam e estava tudo muito bom, embora os problemas da cidade não fossem resolvidos pelos políticos. Mas o fato é que quando os cristãos foram acusados de
tocar fogo em Roma, toda aquela situação com Nero, e jogaram os cristãos nas arenas, né, principalmente o Coliseu, que era a grande arena de Roma. Esperava-se que eles lutassem entre si ou que eles lutassem contra as feras de forma desesperadora para tentar sobreviver. Mas o fato é que os historiadores dizem que os crentes se abraçavam no meio da arena e começavam a cantar e eram mortos, despedaçados pelas feras, mas aquilo também impactava a vida daquelas pessoas que estavam ali. Elas estavam ali querendo sangue, querendo diversão, querendo ver uma luta, mas viam pessoas aceitando a morte com muita passividade, mas com o rosto sereno e sabendo para onde iam quando aquela morte ocorresse. E isso tudo é resultado do poder do Espírito Santo na vida de alguém, da firme convicção no coração de quem sabe para onde vai, tem certeza da vida eterna e sabe que, terminando essa vida aqui, encontrará uma vida melhor e encontrará o seu Salvador com quem vai viver a eternidade. Então, isso nós vemos na vida de Estevão, vemos na vida do próprio Paulo depois, que certamente nunca esqueceu aquela cena da morte de Estevão e menos ainda a sua oração diante daquela situação, e isso impactou a vida inclusive de milhares que receberam a Jesus como Salvador depois, vendo os cristãos sendo mortos, despedaçados, virando tochas humanas na cidade de Roma. E a outra questão que me chama a atenção aqui é que todas as vezes que o poder de Deus vai impactar uma sociedade, é claro que sempre haverá aqueles que se levantam contra, porque há pessoas que não conseguem aceitar que o poder de Deus transforma vidas, que o poder de Deus é suficiente para mudar pessoas. Eu acho isso incrível, como uma pessoa entregue a drogas, entregue à prostituição, entregue ao alcoolismo, entregue à devassidão e recebe a Jesus como Salvador. Muitos até na prisão, na penitenciária, na delegacia, depois de terem feito coisas muito ruins, mas tem um encontro com Cristo, um encontro que muda a vida dessa pessoa. E essa pessoa, pela sua experiência com Cristo e pelo ensino que recebe da palavra de Deus, se transforma em um cidadão de bem, em uma pessoa honesta, trabalhador, que é agora respeitador da lei. E isso, na verdade, é maravilhoso. Mas há muitas pessoas que não querem isso, que não gostam disso, que acham que a religião é ruim para essas pessoas. Nós vamos perceber nos avivamentos, por exemplo, no avivamento do país de Gales, em que em 6 meses 500 mil pessoas aceitam a Jesus como Salvador, bares foram fechados, lugares de prostituição foram fechados, pubs foram fechados, e o que acontece é aqueles mineiros, que a maioria ali trabalhava nas minas de carvão, que recebiam um salário, e já gastavam quase tudo na bebida e na prostituição, e as famílias ficavam em casa passando necessidade. Agora essas famílias tiveram a vida radicalmente transformada, porque esses trabalhadores não gastavam mais dinheiro com bebida, não gastavam mais dinheiro com prostituição. Agora houve prosperidade nas suas casas, porque a coisa melhorou, porque agora o dinheiro rendia, e eles se tornaram bons pais, bons maridos, pessoas de bem. Ou seja, o avivamento do país de Gales não só trouxe salvação para aqueles que creram, mas trouxe também um impacto extremamente positivo naquela sociedade. Assim foi também com o avivamento do movimento metodista, com John Wesley. Se diz que o avivamento na Inglaterra, através de John Wesley e os seus companheiros, Charles, seu irmão, George Whitefield, trouxe a Inglaterra para uma situação moral que evitou o caos
que aconteceu na França, por exemplo, da devassidão e de todas as coisas que aconteceram. Ou seja, o poder de Deus muda, transforma a vida de pessoas, faz com que elas sejam pessoas de bem e que haja prosperidade na sua vida. E por incrível que pareça, isso parece que não agrada a muitas pessoas. E aí se levantam pessoas contra aquilo que Deus está fazendo, porque não querem aceitar que o poder de Deus é suficiente para transformar a vida de alguém e transformá-lo num homem de bem. E não foi diferente aqui, porque veja que não só do ponto de vista da salvação, mas até do ponto de vista social. Aqueles homens foram alcançados e eles possivelmente saíram da sinagoga dos libertos e começaram a dar assistência às viúvas daqueles que eram da dispersão e que morreram e deixaram as suas viúvas em Jerusalém. E eles parece que não gostavam disso e não queriam que outros da sinagoga também fossem convertidos, porque, como falei no início, muito possivelmente os 7 diáconos que faziam parte daquele negócio, assim como também depois Saulo e Barnabé, todos eles possivelmente foram da sinagoga dos libertos e faziam parte desse grupo de homens muito zelosos, mas que agora foram alcançados pelo poder de Deus, como nós vemos a mudança que o Espírito Santo provoca na vida de alguém e como o avivamento traz esse impacto maravilhoso na vida dessas pessoas. E o fato é que Estevão é chamado o primeiro mártir da igreja, porque morreu dessa forma, mas já dizia Tertuliano que o sangue dos cristãos que morrem é como semente que caindo no chão faz nascer muito mais. Porque não só Estevão morreu assim, mas os apóstolos, muito possivelmente somente João, filho de Zebedeu, né, irmão de Tiago, o que escreveu o Apocalipse e o Evangelho e as Epístolas, foi o que não morreu de morte trágica. Alguns morreram crucificados, se diz que Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, outros de flechada, outros queimados, se diz que alguns se mandou arrancar a pele e foram torturados e foram mortos todos eles. O próprio João Eusébio conta na história eclesiástica que teria sido preso por Domiciano e que teriam colocado João dentro de um caldeirão com azeite fervendo e que ele foi mergulhado nesse caldeirão, mas que quando tiraram do caldeirão não tinha nenhum sinal, não sofreu nenhum dano. E aí então foi lançado à ilha de Patmos para morrer, mas ali teve um encontro maravilhoso com Cristo. Ou seja, o martírio começa com Estevão, mas continua com os apóstolos e os discípulos, mas quanto mais matavam esses crentes, mais o evangelho crescia, mais pessoas aceitavam Jesus como Salvador e maior impacto isso causava na vida da sociedade que era alcançada pelo evangelho, porque é isso que o evangelho faz. Ele muda vidas, muda inclusive a vida daqueles que são inimigos do evangelho, porque pode alcançar e mudar a vida de qualquer pessoa. De maneira que Estevão, como o primeiro mártir, é apenas o início dessa história, mas é alguém que mostra para nós como o poder de Deus pode nos ajudar a não só sermos pessoas melhores, de caráter e de ação, mas também nos faz ser usados por Deus para fazer o bem às pessoas e pregar o evangelho, prodígios e sinais, cura, o favor de Deus na vida dessas pessoas e também ajuda a enfrentar situações difíceis. Alguns serão mortos, outros serão livres e Deus vai livrá-los, mas o fato é que tanto os que morrem quanto os que são libertos ou da morte, né? O caso de
de Pedro, né? Tiago é morto, mas Pedro é liberto da prisão, morreu muitos anos depois, mas todos eles enfrentam essa situação com a firme convicção de que são salvos na pessoa de Jesus e que se morrerem aqui, ou quando morrerem aqui, visto que todos morrerão, isso apenas está promovendo o encontro deles com seu Senhor e seu Criador, e aquilo que Estevão faz é algo que o próprio Jesus fez. Na cruz, morrendo, sofrendo dores terríveis, ele olha para aqueles que estão o crucificando e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É a mesma atitude de Estevão, que também, a cada pedra que vinha e machucava, ele, entre uma pedra e outra, consegue orar dizendo a Deus: Senhor, não lhes imputes esse pecado, que cada um de nós possa buscar o poder de Deus, para também ter sabedoria e força para enfrentar os momentos difíceis. Talvez muitos de nós nunca tenhamos que enfrentar situações como essa, mas quaisquer que sejam os problemas e as dificuldades que enfrentemos, sabendo que com o poder de Deus na nossa vida, sob a direção do Espírito Santo e tendo a firme consciência de quem somos e para onde vamos, saberemos enfrentar situações difíceis e ter a capacidade dada pelo Espírito Santo de enfrentá-lo de modo a glorificar a Deus em todas essas situações. Na próxima lição, se Deus nos permitir, nós vamos estudar o avivamento espiritual no mundo, e aí muitas coisas, inclusive dos avivamentos que nós já vimos comentando em lições passadas, avivamentos que ocorreram ao longo da história, né, com grandes homens de Deus que foram utilizados para fazer algo extraordinário na vida dessas pessoas e que também pode ser hoje usado, outras pessoas também podem ser utilizadas para Deus produzir um avivamento, como fez na vida de Estevão, de Pedro e dos apóstolos, e na vida de grandes homens de Deus ao longo da história da igreja. Hoje Deus pode usar também a mim e a você para fazer algo tão extraordinário que venha impactar também a vida da sociedade aonde vivemos. Se você gostou desse vídeo, peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e principalmente compartilhe essa mensagem. Faça com que ela chegue a outras pessoas que também possam ser alcançadas pelo ensino da Palavra de Deus. Obrigado, Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor.